Nesse vídeo eu vou compartilhar aí com vocês algumas orientações sobre finanças em casal. Então lembrando, tá gente, que não tem um único caminho, uma só verdade, claro que não, mas eu vou partilhar com vocês a minha visão como economista e também aquilo que funciona para mim e para o meu noivo aqui em casa, tá? Então, por exemplo, aqui em casa nós temos, entre aspas, né, uma única conta, no sentido de que independente de quanto cada um ganha, vai ser sempre nosso, é sempre da casa. Então a gente vai construindo as metas juntos e vai alocando ali o dinheiro para poder alcançar essas metas. E aí a gente divide, né, as tarefas e as responsabilidades financeiras. Então, por exemplo, aqui em casa, por enquanto, né, a gente tem 3 grupos, né, de gastos e alocações, que são os gastos mensais, depois os nossos investimentos e temporariamente ali os gastos com o casamento. Então, o que funciona para nós nesse momento é que o Juan, né, o meu noivo, ele fica responsável por organizar e gerenciar ali todos os nossos gastos mensais. E aí eu fico responsável por alocar, né, ali os nossos investimentos e cuidar dos outros 2 grupos, né, que é os investimentos, e eu também organizo ali os nossos fornecedores, pago, enfim, a questão do casamento. E aí, uma vez por semana, a gente acaba atualizando um ao outro, né, sobre as planilhas e como andam as contas e etc. Isso é claro, né, gente, é muito pessoal, mas o que eu vejo, de modo geral, é que essa divisão, né, de tarefas e a organização em si, ela pode auxiliar muito no processo ali de decisões, de tomada de decisões financeiras, né? Especialmente, gente, se você tem dívida, essa organização, ela é crucial e eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas, por exemplo, independente se na sua casa é uma só conta ou se vocês optaram, por exemplo, por dividir ali e gerir, cada um gerir as suas obrigações como casal, enfim. A comunicação, na minha perspectiva, ela é muito importante, né, quando se trata de dinheiro e no relacionamento como um todo, né? Porque é importante que o casal converse com frequência sobre as finanças, que nem eu comentei aqui, né? Uma vez por semana a gente senta, discute ali as nossas planilhas, para não haver conflitos desnecessários ou mal entendidos mesmo, né? E eu acredito assim, em uma coisa, em um outro ponto, né? Que vai parecer muito óbvio, tá, gente? Mas o planejamento financeiro. Por exemplo, se eu fizer uma rápida pergunta aqui para vocês. Quanto você gasta por mês ali com o mercado? Ou, por exemplo, quanto você gastou de despesas extras aí no mês passado? Geralmente esses extras variam muito de mês para mês. Você sabe em que categoria eles se encontram mais? Então, normalmente, gente, as pessoas não sabem responder essas perguntas, né? Ou dão estimativas ancoradas aí em valores extremamente errados. Então, é muito importante o planejamento financeiro. Por exemplo, quando eu vim morar com meu noivo aqui, nós fizemos a nossa primeira planilha, né, em estimativa, porque nós não tínhamos, né, os valores concretos ainda, apesar de cada um saber mais ou menos os seus próprios gastos. Então, nós fizemos essa estimativa para organizar as nossas finanças. E, gente, destoou muito do que de fato foi a planilha que a gente obteve ali no final do mês. Então é muito importante que o casal saiba, né, não só o quanto ganha, mas quanto gasta. Então, levando em consideração as despesas fixas, como aluguel, internet, telefone, enfim. E as despesas que são variáveis, né, mas todos os meses estão ali, por exemplo, água, luz, transporte, alimentação, enfim. E tem também os extras, né, as viagens, alguns presentes e por aí vai. Então, ter isso tudo organizado ajuda muito nessa visão do todo aí. Bom, hoje em dia, né, depois de alguns meses já observando o nosso padrão de gastos, se você me perguntar quanto a gente gasta de mercado, eu sei exatamente o valor. E nós não deixamos, né, um valor estipulado ali fixo para alimentação, por exemplo, que pode sim ser uma estratégia de gestão durante ali as 4 semanas do mês, mas incrivelmente todos os meses o nosso valor dá sempre o mesmo, então a gente acaba que não coloca um valor fixo. Agora, se você não tem esse controle, tem mês que você gasta quase o dobro, enfim, não tem muito esse controle, daí talvez seja interessante estipular um teto de gasto ali, conforme o seu padrão de vida, para você conseguir desagregar durante as semanas esse valor e não ficar apertado ali no final do mês. É uma estratégia válida de gerenciamento ali do dinheiro, porque você destina valores por categorias de gastos
e distribui entre as semanas e consegue controlar melhor, né? Então, essa semana eu vou comprar esse produto de uma marca mais barata e eu vou alocar meu dinheiro, né, semanalmente de tal forma. Né, olhando, é mais fácil olhar por semana do que para o mês como um todo. Então você gere aquela semana, depois você gere a outra e assim sucessivamente, né? E aí esse estabelecimento de limites de gasto pode ajudar o casal a evitar esses excessos, manter um padrão de vida mais sustentável e até ter mais disciplina, por exemplo, para investir também. E aí, gente, por exemplo, eu e meu noivo, a gente está muito focado, né, falando dessa questão de investimento, né, ampliação de investimento para poder viver de renda no futuro, enfim. Então, nós não abrimos mão de tudo no presente, mas a gente começou a ser mais rigoroso, principalmente com gastos desnecessários. Olhar para esses gatilhos, né? Uma roupa que eu não preciso, ou por exemplo, nós teríamos condição hoje de morar aí numa casa melhor, né? Mas a gente optou por morar numa casa menorzinha para poder investir esse excedente. Então são escolhas, tá? São decisões em prol aí do futuro. Eu não tenho dúvida, né, que a nossa escolha hoje, o que nós estamos plantando hoje, a gente vai desfrutar lá na frente. Então algumas privações às vezes tem que conversar, né, e sintonizar essas expectativas aí entre o casal. Se tratando aí, né, gente, de finanças, a disciplina ela é fundamental. Então, para quem tem dívida, por exemplo, só existem dois caminhos, né? A redução dos gastos desnecessários, rever os gatilhos mentais que atrapalham, né, a sua economia, ou você aumentar os seus ganhos, fazer renda extra, com paciência, né, e quitando ali essa dívida, reduzindo os juros até virar o jogo para o positivo. E com essa nova mentalidade, você ir buscar riqueza. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: só sorri para o futuro quem olha para o presente e sabe que está fazendo as escolhas certas. Então, a questão aqui é permanecer ali com diligência, né, no seu propósito. São essas novas escolhas que vão determinar as nossas vidas de modo geral, né? E tem que ter paciência de fato, principalmente quando se tem dívida, né? Agora a questão aqui, a organização, né, a disciplina, ela vai gerar uma visão muito mais clara do seu próprio fluxo de caixa, vai te ajudar a estabelecer as metas financeiras, né, em conjunto, como pagar o cartão de crédito, poupar para uma viagem ou investir mesmo. Então é fundamental, né, que ambos ali, né, que o casal esteja ciente das finanças como um todo, estejam envolvidos nas decisões financeiras. E aí vai uma dica valiosa, tá? Que ter essa disciplina de atualizar a planilha todo dia, às vezes não dá muito certo, né? Porque vira e mexe, você compra uma coisinha que falta ali no mercado, ou vai ali na rua, enfim. E aí depois passa despercebido e a sua planilha ficou cheia de erro, né? E que não demonstra ali o seu real fluxo de caixa. Então, aqui a dica é, né? Por exemplo, eu e meu noivo, o que a gente faz? A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que chama Gastos, e quando a gente passa no mercado ou em qualquer outro lugar, a gente já manda mensagem ali, deixa salvo ali o valor, é muito rápido, o celular tá sempre na mão, né? E aí no final de semana, meu noivo que é responsável por essa parte, ele vai lá no Excel e atualiza a nossa planilha, então a planilha tá sempre corretinha, não fica com erros, né? Então, mas também existem outras ferramentas digitais, né, que podem ajudar aí, no caso, o casal, para poder organizar as finanças. Tem muitos aplicativos, softwares, enfim, planilhas, que podem ajudar a registrar esses gastos, monitorar os investimentos, planejar as finanças, né? Mas é importante que o casal faça esse acompanhamento regular ali do orçamento, de modo geral, acho que a mensagem aqui é essa, para poder garantir que eles estão seguindo, né, esse planejamento que ficou estabelecido, e essa avaliação periódica das finanças, ela pode ajudar muito a manter ali os dois, né, motivados e a também corrigir os eventuais erros, os desvios ali que vocês forem notando. Outro ponto importante é estabelecer um orçamento realista, né, levando em consideração as suas receitas e as suas despesas. Mas principalmente, gente, a dica aqui é: tenha flexibilidade, porque as finanças pessoais, elas podem ser afetadas por diversos fatores. Então é mudança no mercado, é perda de emprego, enfim. E a flexibilidade, essa adaptação pode ajudar muito ali o casal, né, de modo geral, numa diversidade, né, para poder manter uma relação financeira saudável.
E aí, gente, tem ferramentas que podem ajudar. Eu tenho algumas coisas que eu até falo aqui no canal, né? Por exemplo, a reserva de emergência, que é uma quantia de dinheiro que o casal vai reservar ali para poder cobrir um imprevisto, como uma perda de emprego, uma despesa médica, um reparo numa casa. Então, é importante estabelecer uma meta para essa reserva de emergência, geralmente equivalente aí a cerca de 6 meses das suas despesas mensais, então você deixa reservado. E essa reserva, ela vai ter que estar numa conta separada, tá? Com fácil acesso. Então, geralmente investimentos com liquidez diária e que não seja utilizado para poder cobrir gastos aí rotineiros, tá? E se você quer aprender mais sobre essa parte, eu vou deixar como sugestão aí no final do vídeo para você se aprofundar. Mas vamos voltar aqui no contexto das dicas para casais. Vamos lá, gente. Por exemplo, se você tem dívida, né, se é o outro caso, o importante vai ser priorizar a sua quitação, tá? E aí, não desfoca um pouquinho da reserva e foca na quitação. Porque o casal, ele vai avaliar, né, a sua dívida, verificar ali as suas taxas de juros e estabelecer um plano de pagamento. E é muito importante evitar novas dívidas, né, gente? Realizar, como eu disse, os cortes de gastos e para poder acelerar de fato esse pagamento da dívida que já existe, né? E essa redução, ela vai ajudar muito para o casal como um todo, né? Ter a liberdade financeira, evitar essa acumulação de juros, né? E aí, virar o jogo pro positivo, né? E aí, gente, por outro lado, quando você inicia essa organização financeira, você vai perceber, às vezes, uma sobra mensal que você não via. Então, por mais pequena que seja, tá? Às vezes você não tinha disciplina ou até a falta de meta. Então, quando você coloca uma meta de investimento, como se fosse um boleto mesmo, sabe? Você aprende a dizer não para as outras coisas, para o que não é prioridade na sua vida, para você alocar o seu dinheiro de forma mais responsável. Então, os investimentos, eles são, né, indubitavelmente uma forma aí de você garantir o teu futuro através de dividendo, dá uma tranquilidade, né, gente? Não tem como. E quando você tem, por exemplo, um parceiro que é sintonizado com aquela meta, fica mais prazerosa essas conquistas, fica mais fácil falar não, né? Você muda a tua mentalidade. Eu digo isso porque meu noivo, por exemplo, ele gastava o que ele recebia. Se ele recebia mais, ele ia gastar mais. E depois que ele começou a ler os livros sobre mentalidade financeira, muito deles aqui tem no canal, eu disponibilizo resenha aqui no canal. Ele é outra pessoa. Então, se antes ele queria comprar, por exemplo, passivos, coisas que no fim tiram dinheiro do nosso bolso ali, né? Hoje ele só propõe comprar ativos, né? Porque ele colocou essa meta de viver de dividendo, ampliar a renda. Então, a mudança de mentalidade, a disciplina, a organização financeira, esse alinhamento de expectativa entre os dois é muito importante para o sucesso do casal, né? Eu vejo assim. Então, gente, a minha mensagem final aqui para vocês é que é o ponto de partida, né, de todo o projeto, eu acho. Ele vai consistir, então, nesse plano definido para sua realização. Então, eu desejo muito que você tenha esse propósito definido, né, baseado numa fé absoluta, né, uma forma de sabedoria, né, e toda sabedoria produz ação e resultados positivos. Eu acho que tudo é uma soma, né, são pré-requisitos para a conquista do sucesso material, no caso, que é o que a gente está falando aqui, né. Então, tudo isso que eu falei é um conjuntinho aí que pode te levar para o sucesso. Eu desejo muito sucesso aí na tua vida conjugal, nas tuas finanças. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Um beijo e até lá!